Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Não tem como eu começar esse vídeo aqui pra cima, até porque o assunto que a gente vai tratar, e eu peço que vocês fiquem até o final, o assunto que a gente vai tratar já não é um assunto que a gente gosta de tratar, a gente já não tem mais paciência. Mas bem no momento em que eu comecei a criar a estrutura aqui para gravar, eu recebi a notícia de que Léo Batista, a voz marcante da TV brasileira, faleceu. Então, a vinheta vai ser silenciosa. Esse vídeo aqui, por mais que não seja um assunto muito delicado, muito bom de se falar, mas esse vídeo aqui vai em homenagem ao Léo Batista, que tem dedo muito grande na escolha de cada um de nós pelo jornalismo, pela comunicação no geral. Todo mundo tem alguma coisa para falar do Léo Batista. É uma perda muito grande, não só para o jornalismo ou para o jornalismo esportivo, uma perda muito grande para a TV brasileira. Força aos familiares do Léo Batista. Roda a vinheta e vamos falar de Matheus Nascimento. Fiquem até o final do vídeo. Vamos falar de Matheus Nascimento, então. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui a falar do Matheus Nascimento. Eu falei uma coisa na live pós, lá no canal do TF, e isso meio que ficou talvez mal explicado. Talvez alguns podem ter pensado que eu estava passando pano para o Matheus Nascimento e eu não estava. Também soltei um post no Instagram do Memória Alvinegra, link na descrição, quem não segue o Memória Alvinegra no Instagram. Também tem o link do meu Instagram pessoal, Leozão_AFI, dá uma passada lá. Já tem a homenagem ao Léo Batista, uma pequena homenagem, não é nada de grandioso, mas é uma pequena homenagem que eu fiz ao Léo Batista. Mas enfim, vamos voltar aqui o fio, eu não perco o fio, vamos seguir aqui falando de Matheus Nascimento. Lá no Instagram do Memória Alvinegra, eu ainda fiz um texto com o título Leitura e Coragem. Leitura para você saber que é preciso mudar o esquema de um jogo. Coragem para você tomar a decisão de mudar esse esquema de jogo e fazer o que eu falei com respeito ao Matheus Nascimento. E eu vou falar isso com vocês agora aqui. Matheus Nascimento tem uma certeza quando ele joga pelo Botafogo. Uma, que ninguém gostaria que ele fosse titular. A segunda, que ele, quando for substituído, será vaiado. Isso o Matheus Nascimento sabe, nós torcedores sabemos, a família do Matheus Nascimento sabe. Eu fiz até uma analogia com um deficiente, auditivo, que mesmo o cara não podendo ouvir, quando ele vê o Matheus Nascimento saindo, ele sabe que o Matheus Nascimento está sendo vaiado. E eu falei de uma proteção ao Matheus Nascimento. E essa proteção não é que, Leozão tá passando pano, não é isso. Eu deixo bem claro aqui, mais uma atuação patética do Matheus Nascimento. Eu não sei se ele tem condição de jogar pelo Botafogo ou não. Eu sei que ele tem muita bola para jogar. Pode ser que não aconteça no Botafogo por uma junção de fatores. Por exemplo, ele ainda entrando no Sub-17 já estava sendo aproveitado no profissional, porque o profissional era uma bagunça, não tinha quem colocar. Né? Ele não fez o Sub-20 praticamente, porque ele já estava no profissional do Botafogo. Quando você ultrapassa etapas, isso pode atrapalhar lá no futuro. Como a gente vê também outros jogadores que têm problemas que não passou pela base, então a gente entende os problemas. Matheus Nascimento pode vir a ser um craque durante a carreira. No final da carreira dele, lá com seus 35, 40 anos, a gente vai realmente saber se ele teve uma carreira de sucesso, se ele foi craque, se ele não foi, se ele não teve uma carreira de sucesso. Aí a gente vai saber de fato. Mas hoje a gente pode dizer que sim, ele tem bola para jogar. Só que no Botafogo ele não acontece. E aí talvez possa não ser a casa dele o Botafogo. Apesar dele ter como casa, pode não ser a casa dele o Botafogo.
De repente pode ser um outro time. De repente seria melhor, ao fim do campeonato estadual, ele ser emprestado para algum time da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, parte de baixo teoricamente, ou então para um time da Série B. De repente, com um nível de pressão um pouquinho maior na Série B, de repente seria legal, ó, empresta, estou dando um exemplo aqui, não é notícia, empresta para o Atlético Paranaense, tá? Mas o que eu falo de proteger o Matheus Nascimento? Hoje é domingo, gente, estou gravando num domingo, estou completamente perdido aqui depois dessa notícia do Léo Batista, estou realmente perdido. Voltando, filho, ontem o Botafogo jogou muito mal e o Matheus Nascimento, para mim, é o principal nome da atuação patética do Botafogo. Ele foi muito mal, mais uma vez. Engraçado que ele teve uma evolução na segunda partida, eu até elogiei, porque ele estava saindo um pouco mais da área, buscando o jogo. No jogo de ontem ele também saiu um pouco mais da área, mas todas as decisões que ele tomou eram ruins. Ele foi um 0 à esquerda para o Botafogo na partida de ontem, na partida de sábado, contra o Sampaio Corrêa. Mas mesmo jogando mal, eu acho que ainda são garotos. E eu pregaria essa proteção para qualquer garoto, não é só o Matheus Nascimento. Mas eu diria que o Carlos Leiria administrou muito mal a situação. Porque o Botafogo já estava perdendo. O Botafogo, ao final da partida, seria vaiado porque perdeu o jogo. Seria muito melhor que essa vaia não fosse direcionada, que essa vaia fosse para todo o time na saída do campo com o resultado de derrota, pensando que o resultado não mudaria. Mas se eu fosse o Carlos Leiria, eu protegeria o Matheus Nascimento da seguinte forma: Matheus, você não está jogando bem, mas eu vou fazer uma coisa tentando te ajudar. Pode até ser que ele tenha o sentimento de não vai ajudar em nada, mas pelo menos ele dá uma resposta para o Matheus Nascimento: olha, você jogando sozinho não está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, pela leitura de jogo, eu vou tentar dar mais corpo ao meu meio de campo e vou para a formação mais clássica, que era o que eu faria. Eu iria para o 4-4-2. Então, eu vou para o 4-4-2 e vou botar o Valentim Adamo com você ali para te fazer companhia. Vamos ver como você se sai melhor. Vamos ver se você precisa de um companheiro para conseguir ser a referência ou se você precisa de um companheiro para ser a referência para você ser o segundo atacante. Vamos ver como você se sai melhor. Talvez o Matheus Nascimento ia ser uma porcaria. Mesmo com o Valentim Adamo ali ajudando num 4-4-2, tendo o Valentim Adamo do lado. Mas seria uma última tentativa ao Matheus Nascimento. Mas não, ele não teve a leitura correta do jogo e também não teve coragem para proteger o seu atleta jovem. E proteger não é necessariamente chegar depois da coletiva, não, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o quê. Não, proteger significa você simplesmente deixar o cara em campo e quando for para vaiar, automaticamente essa vaia não seria teleguiada direto para ele, seria para todo o time. Claro que ele saberia que teria muita vaia para ele, mas seria melhor que ele tivesse saído com o time inteiro e todos tivessem sido vaiados. A impressão que me deu é que foi mais vaiado o Matheus Nascimento quando saiu de campo, até merecido, do que o time inteiro que jogou muito mal no final do jogo. Eu não vi tanta vaia ao time inteiro no final do jogo pela derrota e pela atuação patética, quanto eu vi as vaias para o Matheus Nascimento muito maiores. Então é basicamente isso, eu acho que deveria ter uma proteção. Mais uma vez, não estou dizendo aqui que o Matheus Nascimento jogou bem ou que eu esteja passando pano para o Matheus Nascimento, mas estou dizendo que o Carlos Leiria tinha uma missão com esse time do Botafogo, que não era somente trazer vitórias, bons resultados para buscar uma vaga na semifinal, que eu até digo para vocês, eu nem quero, tá? É a minha opinião aqui. Mas a principal função dele era proteger esses meninos, e ele não consegue. Ele não tem leitura de jogo, ele não consegue ter senso de proteção aos garotos. Ele joga os garotos à cova dos leões, e eles que se viram. Eu acho que o Carlos Leiria deveria repensar isso. E o Matheus Nascimento, está na hora dele jogar bola, porque para mim são as últimas oportunidades do Matheus Nascimento com a camisa do Botafogo. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui, vai em paz, Léo Batista.